Muito boa noite, minha gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Bot Talks. Toda quinta-feira, nossa live sobre bots. É isso aí, minha gente. Vamos chegando por aí. Enquanto isso, eu vou mandando aqui uns recadinhos. Ó, o Luiz aí, ó. O Luiz participou da nossa última live. Olha quem tá aqui na área já, ó. O bot da Mais tá aí na área já. Muito bem, gente. Hoje a gente vai conversar com a Luísa, vai conversar sobre o bot da Mai. E eu não vou dar spoilers, deixa ela contar. Mas a gente vai conversar um pouquinho com ela para entender os desafios que ela tem enfrentado para construir o bot. E principalmente os desafios sobre pesquisas, né? Esse é o grande foco do projeto hoje dela. E a gente vai entender a importância das pesquisas, a importância da gente ter essa etapa dentro do nosso processo de desenvolvimento de bot, com um case real que tem um propósito muito incrível, galera. Muito incrível mesmo. Vocês já devem ter visto, talvez, no TDC, a apresentação aí da Luísa com a Mai, no Bot Brasil também. E agora a gente vai se aprofundar muito mais nesse case. Eu vou fazer vários questionamentos aqui para ela. A gente vai conversar bastante aí sobre os aprendizados de pesquisa que ela está tendo. E além disso, né, gente, lembrem-se, isso aqui é um bate-papo, é um mini meetup que a gente está fazendo. Então, todos vocês aqui são super bem-vindos em conversar com a gente, mandar as perguntas e fazer esse bate-papo acontecer. Beleza? A galera nos comentários está aqui já, ó. Bot da Mai, coraçãozinho, dá um coraçãozinho na live aí, ó. Tcharam! Propósito incrível, galera, que se vocês ainda não conhecem, vão conhecer o super projeto da Luísa. Beleza? Então, ó, para quem tá chegando agora, quem talvez não saiba o que a gente tá fazendo aqui, toda quinta-feira a gente tem uma live aqui no Instagram para falar sobre bots. Basicamente, eu chamo alguns convidados, eu chamo algumas empresas, eu chamo pessoas de áreas diferentes para a gente trocar esse conhecimento e a partir disso aprender em conjunto. Esse é o nosso grande propósito. Belezinha? A gente tá já, pelas contas, toda live que a gente faz aqui, eu subo depois no YouTube. Na sexta-feira eu subo no YouTube e divulgo aqui no Instagram. Para quem não teve a oportunidade de ver e assistir depois. E se eu não me engano, essa já é a 14ª live. Caraca, a coisa passa rápido, hein? Passa muito rápido o tempo. É inacreditável. E aí, por exemplo, essa semana eu tava planejando conteúdos para publicar aqui no Instagram e a semana passou assim que eu nem vi. E falei, caraca, já é quinta-feira, já é o dia da live. Incrível. Então, a partir de semana que vem, eu já tenho uma grade de conteúdos que eu vou compartilhar com vocês aqui também no Instagram, para a gente sempre estar se aprofundando nesse nosso mundo dos bots. E além disso, tem cursos novos chegando por aí, galera. Nossa próxima turma da Semana Bot vai acontecer e o nosso Bot Camp. Semana Bot é imersão aberta, gratuita, e o Bot Camp é o curso de imersão de 4 semanas. Vai acontecer na primeira semana de setembro. A gente está nos preparativos por aqui, que vai ser muito, show. Além disso, a gente vai ter cursos menores agora dentro do nosso portfólio. Estou trabalhando duro para conseguir trazer as empresas parceiras para a gente conseguir fazer projetos reais, em cima de cases reais, de grandes empresas. Ou seja, você faz o curso e no final você tem um portfólio na mão. Incrível, né? Bom, é isso que a gente está lutando por aqui. Vamos ver os comentários por aqui. Boa noite aí, gente. Muito boa noite para todo mundo. A Quitéria está aí na live mais uma vez. Quitéria está em todas. Um abraço para você, Quitéria. Incrível. Ela mandou ver lá no Bot Camp, construiu de ponta a ponta o bot, foi muito show. Super admiro você, Quitéria. Muito legal. Vamos lá chamar a Luísa aqui para falar com a gente? Bora lá. Vou chamar ela por aqui. Chamar o bot da Mai. Gente, ó. Enquanto a Luísa tá chegando, como o cabelo é difícil... Quem chegou aí? Tudo bem, Luísa? Boa noite, Bruno. Boa noite, Como vai, tudo bem aí? pessoal? Boa É um noite. dia emocionante. Dia emocionante? Fortes Muitos emoções desafios. acontecendo, né? Fortes emoções, vários A gente vai desafios. falar dessas emoções aqui, pra galera entender como é que funcionam essas emoções na prática. Isso. Vamos sim. Muito bom. Tava falando pra galera aqui, ó. Eu tô tentando deixar o cabelo crescer, né? Mas é um desafio, né, gente? Eu acho que o cabelo crescer é muito difícil. E aí, É o que eu verdade. fiz agora? Olha só, eu falei assim, meu, negócio de cabelo crescer é difícil pra caramba, fica feio. Agora a gente tem que esconder o cabelo. Então, o que eu preparei aqui? Olha só o que eu fiz agora.
Tudo. Ah, essa foi Como, boa. né? Da Let's Bot agora, galera. Olha, é muito legal, bordadinho. Gostei demais. Agora a gente faz É, aqui. Não, agora tá com cara de emo, né? Parece o Justin Bieber. Mas é isso aí, a gente esconde aqui o cabelo e vamos falar de bots. vamos. Isso aí, Luísa. Luísa, conta pra gente, pra quem tá aí, ainda não conhece seu trabalho, não conhece a Mai, conta pra gente quem é a Luísa e como surgiu o bot da Mai. Pra contextualizar primeiro, pra gente depois entrar nos desafios aí. Pois é, galera, boa noite. Sejam todas e todos bem-vindos à live. Muito obrigada. Vocês estão me escutando bem? Perfeitinho. Tá tudo certo. Então, boa noite. Muito obrigada, Bruno, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Eu fico super feliz porque eu acompanho você faz um tempo e estar aqui hoje é uma grande realização, não só minha, Legal. mas do Bote da Mai. Eu fico feliz, ó, coraçãozinho. Mandar coração. Bom, então, gente, é uma história. A história, na verdade, já tem 2 anos, né, que nasceu a Mai. A Mai, ela nasceu antes da tecnologia, ela começou como um projeto de ilustração. Quando eu vivi uma situação, que é a situação que a Mai, ela se dispõe em ajudar, em dar dicas, que é para ajudar mulheres que estão fazendo tratamento de quimioterapia para câncer de mama. Então, um dia na minha vida, eu soube que minha mãe estava com câncer, e aí, paralelamente a isso, eu estava fazendo um curso de ilustração, uma pós-graduação. E eu precisava apresentar, naquele momento, o meu projeto final. Então, foi uma situação foram várias emoções que estavam acontecendo na minha vida. Primeiro, tinha uma responsabilidade muito grande, né? Essa pós-graduação eu fui fazer fora do Brasil e eu já estava ali na reta final. Faltava apresentar esse pré-projeto, ser aprovada pela coordenação e tudo. E aí eu tive a notícia que minha mãe tinha sido diagnosticada. Bom, foi uma chuva de emoções, mas a minha família me apoiou, meus irmãos me apoiaram, disseram, termina o curso, a gente dá conta aqui. E aí, nessa situação, eu tive uma sacada. E, gente, é o que eu sempre digo, às vezes tem situações que a gente precisa tirar o coelho da cartola, né? Eu não conseguia pensar em outra coisa que não fosse o tratamento da minha mãe. Eu acho que isso é uma situação, seria o óbvio, né, de acontecer. Então eu resolvi apresentar um projeto que seria um folheto didático com informações para orientar mulheres que estivessem prestes a fazer um tratamento de quimioterapia. Porque eu tinha muitas dúvidas, a minha família tinha muitas dúvidas, por mais que já tivessem os oncologistas aí na nossa vida, né, com todas as orientações, mas a gente tinha muitas dúvidas, então eu achei que era muito interessante levar esse trabalho adiante, fazer esse folhetinho e com esse folhetinho distribuir essa informação. Então eu criei a personagem Mai, criei um roteiro para ela, um tom de voz para ela, e depois de algum tempo, acho que 1 ano e meio, é que eu me envolvi com os bots, seriamente, e fiz a transição, fiz a transposição, digamos assim, da Mai analógica para a Mai digital. E hoje está tudo bem com a minha mãe, deu tudo certo no tratamento, mas o projeto só continua, porque é muito difícil, depois de ter uma experiência como essa, e um projeto como esse, deixar isso só no passado. Por um tempo, a Mai ficou na gaveta, eu sempre faço essa brincadeira, tentei levar o projeto do folhetinho adiante, não deu muito certo, mas quando eu conheci os bots, eu entrei no universo dos bots e da tecnologia, foi que eu vi uma salvação, e aí foi a chance da Mai ser vista por todas e todos. Da Mai nascer como um bot. Nascer. Muito legal, é uma história bem intensa, né? Eu acho que receber uma notícia dessa, ainda mais com alguém da nossa família, nossa mãe, imagina. Não é nada fácil, mas ainda bem que tá tudo bem com ela. Manda um abraço pra sua mãe. Ela tá até aí online. Tá aí? Como que sua mãe chama? Denise.
Ah, Denise Aí, Brand, isso. Denise Brant. Então, Denise, galera, vamos mandar aqui um monte de coraçãozinho pra Denise aí, gente. Coraçãozinho pra ela, vai. Manda um coraçãozinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu até consigo mandar por aqui. Ah, não. É feito só. Eu não sei se a gente consegue. A Isabelle. Nossa, quanta gente, que legal. Mas que legal. Uma história super difícil, super complexa, né? Mas ainda bem que tá tudo bem. E que essa história tão incrível, né, de superação aí, inspirou a Mai, o bot da Mai. E agora vamos falar um pouco dos desafios, né? Porque eu imagino o tanto de desafio que você deve ter enfrentado. E Nossa, muitos. eu imagino. Então, o primeiro desafio de todos, além da questão emocional, né? Foi um desafio enorme. Mas, basicamente, como você criou a personagem da Mai, a personalidade dela, o tom de voz, assim, como que você pensou em tudo isso para falar assim, a Mai tem que ser esse tipo de personagem, tem que ter esse tipo de comunicação, talvez. Como que foi esse processo? Bom, o processo, ele, como eu falei, ele foi do analógico para o digital, inclusive já começou de forma digital o próprio desenho. Eu me inspirei, eu fiz uma pesquisa para entender como eram as mulheres, para entender o target, né, de idade das mulheres que estavam passando pelo tratamento. Tive uma surpresa muito grande que o número de mulheres jovens da minha idade, de bom, eu tenho 36, mas as mulheres de 20, de 22, uma idade muito jovem, estavam fazendo o tratamento, então fiquei muito surpresa, eu fiquei pensando como é que eu vou desenhar, com que cara ela deve ter, e eu descobri que a Mai, ela era uma idade relativamente jovem. Então eu pesquisei vários perfis de outras mulheres pela internet e li várias histórias para poder criar a personagem. Esse aqui foi o primeiro sketch para fazer o... Deixa eu ver se tem coisa aqui. Esse aqui foi o primeiro sketch que eu fiz correndo, né? Assim, que eu fiz muito rapidamente para poder apresentar. Esse aqui é um papel que está desenhado com... Vou narrar só para quem não estiver podendo ver. É um papel dobrado em 3 partes e desenhado com uma caneta roxa. E aqui eu fiz o sketch com as informações que eu retirei do folheto que nesse momento eu só tinha conhecimento do folheto via PDF, né, que me mandaram por e-mail, mas era o folheto do hospital onde ela ia fazer o tratamento, com as informações científicas mesmo. Então, assim, eu primeiro tive esse material, fiz o sketch, aí comecei a fazer a pesquisa para entender melhor a personagem, que carinho ela deveria ter, que jeito ela deveria se comunicar e tudo mais. E aí parti para a arte do folhetim, que ficou assim. Esse folhetinho aqui, ele já está virando único, e aí eu sempre utilizo ele nas lives. A Mai já tem uma pastinha de coisas para serem vistas. E aí aqui já é um pouco do tom de voz, porque eu também estudei história em quadrinho. Nossa, que legal. E, por ter estudado história e quadrinho e por também... Aliás, eu acho que eu nem falei isso, né, gente? Eu sou artista plástica de formação, então eu estou fazendo uma transformação na minha carreira e migrei para UX e para chatbots. Então, assim, por ter estudado história em quadrinho, eu também tive experiência de trabalhar na televisão, trabalhei em cenários da TV Globo. Eu tinha muita experiência em contar a história. E aí tudo começou daí, aí eu criei o tom de voz, né, para não ser simplesmente no dia da sessão, bullet 1, faça tal coisa, bullet 2. Então, eu criei o tom de voz dela e aí as informações que deveriam realmente existir nesse folhetim que eu estou mostrando para vocês, que já é todo com a linguagem, tem as informações efetivas, mas ela sempre dá uma complementada. Eu acho que está todo mundo vendo invertido, né? Mas Acho a que gente sim, dá né? um, Não tô mas eu, invertido. A mas a gente camiseta dá um jeito depois em de homenagem à Mai. mostrar exatamente. Então, assim, o nascimento em si da persona comunicadora foi esse o início, né? Aí depois, na migração para bot, eu mantive esse roteiro inicial, foi esse o roteiro inicial que alimentou de fato a experiência dela, né?
E aí isso foi o que realmente me ajudou, e que ajuda muito até hoje o formato de comunicação que ela precisa passar. Então, o nascimento em si foi mais ou menos assim. Não, excelente. Eu até acompanhando os comentários aqui, ó. A, a Lela Oliver, Lelas Oliver, é difícil ler os nomes aqui. Ela falou que tá passando por tratamento também. Então, galera, vamos mandar coraçãozinho para ela. Coraçãozinho de boas vibrações, vai ficar tudo bem. Sim. E muito A gente interessante. se conhece, a gente se conhece. Ela conversou comigo. Muito legal. Obrigada por ter vindo. Cara, que legal. Então você conversou com ela para entender um pouquinho mais do cenário. Isso, ela fez parte, foi uma das pessoas entrevistadas. E foi super legal, porque, na verdade, assim, são vários momentos de pesquisa, né, que um chatbot precisa passar. E tem esse momento muito anterior, antes de ir para a tecnologia, que é entender de fato a persona, entender quem. Assim, e quando eu falo persona, não é só persona aquela pessoa que está do outro lado que vai utilizar o produto, mas também a persona comunicadora. Essa persona que está no meio fazendo a mediação, que no caso é a persona da Mai. Então, para entender esse perfil, são necessárias diferentes pesquisas, diferentes tipos de pesquisa, que é onde, inclusive atualmente, eu estou bastante focada. Foram diferentes situações que eu precisei pesquisar novamente. Então, gente, pesquisa não acaba. Sempre vai ser sempre uma nuvenzinha aqui flutuante, precisando ser puxada. Exatamente. A pesquisa é extremamente A importante. entrevista foi muito bacana aí, ó. Feedbacks positivos, excelente. Que legal. A pesquisa, galera, é a parte inicial de todo bot. Assim, todo bot que a gente vai criar, obviamente tem que entender qual que é o objetivo desse bot. E aí, no caso da Mai, um bot extremamente específico. Ele precisa ter um nível de engajamento grande. Esse é o propósito dele, né? Não ser bullets, como você até comentou, né? Porque se você tirar bullets, é que nem apresentação. Quando você faz uma apresentação de trabalho, sei lá, reunião, e coloca bullets, texto escrito, é uma apresentação chata. Quando você faz um storytelling por trás, sabe, que tem todo um... Era outra coisa, vira um TED Talks, não vira uma apresentação. O mundo dos Sim. bots é a mesma coisa, galera. Exatamente a mesma coisa. Você pode criar um bot sem pensar nessas etapas anteriores, mas ele vai ser um sistema. E se você tem o objetivo de engajar pessoas a conversar com o seu bot, ter uma nova experiência com esse sistema, não faz sentido você pular essas fases. Então, por isso que, por exemplo, no framework da Let's Bot aqui, o que a gente tem algumas primeiras etapas? Primeira etapa de todas do framework, né? Eu vou até pensar num jeito em tentar compartilhar a tela por aqui. Não sei. Mas nas próximas lives eu vou fazer alguns experimentos. Mas a primeira etapa de todas é o quê? Comportamento, né? A gente tem que entender qual é o público que eu quero atingir. E a partir desse público falar o seguinte, eu entendo esse público, eu sei quais são as dificuldades, quais são as dores, como esse público se comporta, para depois eu fazer uma réplica desse público dentro de uma personificação, dentro de um sistema. Que é a Mai, no caso, né? É super importante, gente. Extremamente importante. Sem isso, o seu bot vai ser um sistema. E aí tem muitas pessoas que falam sobre persona, né? É importante ter persona? Não é. Persona tá na moda, então todo mundo fala de persona. Mas nesse nosso cenário, se seu bot tem o objetivo de engajar as pessoas, ele precisa ter uma persona. Não sei se vocês lembram, não sei, Luísa, se você lembra também, mas lá no Facebook tinha um bot que era o mais famoso de todos, que era o Poncho. Chegou a ver ele? Ah, sim, ele esteve nas minhas pesquisas quando eu comecei a me aprofundar em bot. Nossa Senhora, eu amei. E assim, gente, ó, esse Poncho, ele não existe mais, Isso, não existe mais. Muito muito legal. provavelmente pela questão de negócio, de business. Não conseguiram manter de pé. Então, olha como o business é importante nesse cenário. É até um outro desafio que a gente tem para conversar, né, Luísa? Sim. Deixa eu pegar o celular aqui, ó. Deixa eu inverter a tela aqui. Aqui, ó. Para até contextualizar, ó. Quando a gente fala de comportamento, esse aqui é o framework inteiro que a gente passa para se desenvolver bots. Beleza? Quando a gente fala de comportamento, onde está comportamento?
É a primeira de todas, galera. Porque sem isso, todas as outras coluninhas não fazem o mínimo de sentido. É um tiro no escuro, né? Se a gente pular essas coluninhas. Muita gente começa da onde? Começa aqui, ó. Arquitetura técnica, construção, coloca a mão na massa. Ah, que plataforma que eu uso? Vou usar Chatflow, ManyChat, IBM, Google, Dialogflow, enfim. Não, mas aqui a gente não pode começar daqui, a gente tem que começar daqui, ó, daqui de trás. Se o nosso objetivo for engajamento, personificação. Behavior. E aí o que aconteceu com o Poncho? Ele tinha um comportamento muito incrível, era um gatinho, acho que era um gatinho, né? Era um bichinho, não lembro se era gatinho. Era um gatinho que falava, sabe o quê? Ele falava simplesmente só previsão do tempo. Era isso que ele fazia. Previsão do tempo. Você fala, meu, previsão do tempo tem no meu celular. Eu abro o celular e vejo. E foi o bot mais famoso do Facebook. E aí Muito provavelmente bom. ele caiu por quê? Ó, business. Como que vai manter a equipe de writing deles, a equipe técnica, custo de plataforma? Não tinha monetização. Então todas essas caixinhas elas precisam ser muito bem estruturadas. Porque senão, gente, nenhum bot sobrevive. Apesar de ter boas intenções, né? A gente tem que Sim. desenvolve custo. Então, é importante. Acho que o Rodrigo está comentando um pouco aqui sobre que tipo de requisitos foram extraídos das duas pesquisas para montar a persona da Mai. Por exemplo, a idade das pacientes, nível de escolaridade e região do Brasil, que foi levado em conta. Oi, Rodrigo. Obrigada pela sua... Ah, meu professor entrou também na live. Professor, my teacher. Rodrigo, num primeiro momento eu foquei mais na faixa etária, em target, e a faixa etária e o tempo que essas mulheres já estavam fazendo quimioterapia, se já tinham vivenciado ou se estavam vivenciando. Eu fui no site do INCA para me valer de dados reais. Inclusive, a cada ano que passa, o número de prováveis diagnósticos aumenta de maneira muito rápida. Inclusive, aqui em São Paulo, um dos hospitais do câncer de São Paulo abriu uma nova sede só para cuidar de casos de câncer de mama. Então, realmente, e como eu falei anteriormente, está se ampliando muito o leque de mulheres que estão sendo diagnosticadas. Mas, gente, é um dos tipos de cânceres, tá? Eu vou falar isso a partir de leituras que fiz, mas eu não sou médica, então se vocês tiverem uma dúvida maior e mais intensa que ultrapasse esse nível de informação, procurem uma pessoa da área médica, mas de acordo com o que eu li das informações, inclusive do site do INCA e de outros hospitais, além do número estar crescendo bastante e a prospecção ser alta, o câncer de mama é um dos que tem o maior índice de cura quando visto logo no começo. Então isso é muito importante falar, tá? Porque eu sei que o assunto, né, eu até falei um pouco com o Bruno antes, o assunto às vezes ele soa um pouco pesado. A Mai, ela tem essa função de orientar durante o tratamento, que é um momento bastante complicado, mas que precisa de dicas interessantes, né? As dicas que ela passa são, por exemplo, olha, no dia do tratamento, leve um casaco, porque muito provavelmente a sala vai estar com a temperatura mais alta. São muitas horas de recebimento de medicação. Então, são esses os tipos de informações que ela transmite, né, durante. Mas é importante salientar que também vale a pena se cuidar e fazer a prevenção, tá? Fica aí a dica. O assunto é tenso, mas calma, gente. Vamos devagar. Hoje a gente tem bastante programa de conscientização, né? De exames para fazer também e tal. Então isso é bacana. Apesar de ser uma doença bem difícil hoje, quanto mais cedo você identificar e você ter apoios da Maia, por exemplo, você consegue consegue passar por isso, né? Por essa grande dificuldade. E aí, voltando um pouco no ponto do Rodrigo, o que eu mais foquei num primeiro momento foi realmente quantidade de mulheres. Eu não levei muito em consideração isso de classe social ou de escolaridade, mas idades e o tempo que foi diagnosticado.
E aí, depois me aprofundando, foi entender caso a caso, porque cada pessoa reage de uma forma, né? E aí, o que é o mais legal é essa entrevista e também fazer teste de usabilidade que eu estou começando agora, aos pouquinhos, né? Lembrando que eu estou fazendo tudo isso sozinha, é um trabalho que eu faço extracurricular, né? Eu trabalho numa agência, tenho um trabalho num horário de 9 às Legal. 18 e a MAI existe depois disso, ou nos finais de semana, ou nos feriados. E então, só para fechar um pouco essa questão de assuntos de pesquisa, eu me foquei bastante nisso. E aí agora eu estou conseguindo aos pouquinhos capturar perfis interessantes, né, totalmente sigilosos, e para conseguir insumos um pouco mais efetivos, porque as pessoas têm perfis diferentes, não é porque estão vivenciando um tratamento é que está todo mundo na mesma régua. As pessoas têm perfis diferentes e isso enriquece ainda mais o potencial de comunicação da MAI. Extremamente importante. Você está fazendo um trabalho, ó, certinho, perfeito. Vamos que vamos, Beleza. galera. E É, agora? beleza, Vamos agora vamos falar para as do próximas etapas. desafio. Então, primeiro desafio e que ainda não tem fim, né? A personificação sempre tem, é constante, porque a personalidade envolve muito o público que você está acessando e o que esse público espera, a maneira de se comunicar e tudo mais. Agora vamos para os próprios. Desafio número 2. A parte técnica. Vamos falar da parte técnica primeiro. Pois Você falou que trabalha numa agência, que você faz todo o precisar. desenvolvimento da mulher nas suas horas livres. Você já conhecia plataformas de bots? Você falou que entrou no mundo dos bots depois. Qual foi o seu desafio aí para olhar a parte técnica? Bom, como eu falei para vocês, eu fiz migração para UX, né? Recentemente, na verdade, assim, recentemente de um ano e pouquinho, que eu decidi que eu queria entrar em UX. Sou muito apaixonada por experiência de usuário, sempre fui, e eu não sabia que esse era o meu lugar. Então, durante a migração para UX, que eu também fui apresentada ao universo dos bots, e também gostei muito porque tem toda a relação com o UX, né? A gente precisa entender a necessidade da ponta para poder desenvolver o bot. E aí foi esse combo de emoções que me trouxe, acabou me levando para TDC, para o universo de tecnologia e para realmente fazer um mergulho assim, um pouco de ponta cabeça e agora eu tô aprendendo a nadar. E aí e aí foi tudo isso, porque eu tenho formação em artes plásticas, tenho pós-graduação em crítica de arte, em ilustração, veio toda essa necessidade. Num primeiro momento eu pensei, poxa, será que eu de repente chamo alguém para fazer? E daí eu pensei, mas e se, né, eu mesma fosse, porque afinal de contas eu acho que vai ser um pouco complicado é, ter todo esse suporte agora, né? E aí eu comecei a correr atrás, vendo tutoriais, entrando em meetups, participando de meetups, seguindo o perfil do Bruno, E outra, gente, seguindo, acompanhando comunidades via WhatsApp, comunidades via Telegram, comunidades, galera no LinkedIn, muita gente no LinkedIn, muita gente mesmo. Eu cheguei no TDC depois que eu fui no Meetup, que inclusive foi com a Isabelle, que está aqui, que estava aqui na live, ou ainda está. E aí, assim, foi todo um networking que começou a acontecer, dada a minha vontade de ir para bots. E aí foi que eu comecei a receber as dicas, ver curso online, procurar informações, né? Porque o assunto, de fato, era muito novo, desafiador, e a minha curiosidade também era muito grande, a Isabel. faz ideia. A minha curiosidade era muito grande, eu via que, nossa, tem tanta gente fascinada por isso, então eu quero aprender. Então, entender a diferença entre NLP, árvore de decisões, inteligência artificial, tudo isso foi um mundo novo. E aí, num primeiro momento, eu escolhi a Dialogflow para poder atender, né, realmente a tecnologia.
Tive uma curva de aprendizado que ainda está aqui, assim, ainda preciso voltar lá para aperfeiçoar um pouco. Mas eu entendi como eram as intentes, entendi que precisava primeiro desenhar um fluxo, né? Que não adiantava chegar lá digitando frases e tal. E aí fazer a integração, porque eu queria que a Mai ela estivesse hospedada no Facebook, porque, voltando às perguntas sobre pesquisa, eu percebi que, por meio de pesquisa, que o público forte nas plataformas de comunicação estava no Facebook, porque tem muitos grupos de debate sobre câncer de mama lá no Face. E aí eu pensei, poxa, eu vou fazer uma fanpage aqui para a Mai no Face e vou conectar o chatbot aqui. Eu sei que muita gente faz isso, muitos empreendedores, microempreendedores fazem isso, então é isso que eu vou fazer. E aí o primeiro desafio foi fazer a integração. E aí eu cheguei a fazer, funcionou como teste para mim, mas eu não consegui apresentar isso para as pessoas. É um mistério que até hoje eu não sei como resolver, mas em breve. Pelo Dialogflow, você tem que submeter um aplicativo no Facebook, ele tem que passar por aprovação, tem todo o processo. Isso, tem essa parte da aprovação. Outras pessoas não funcionam. Pois é, essa parte da aprovação, eu não entendia como funcionava. Inclusive, quando começou a pandemia, veio um aviso de que se eu não me engano, isso iria demorar, ou eu tinha algum aviso lá. E eu pensei, nossa, agora que talvez não role, né? E eu com uma ansiedade gigante, tinha as lives já agendadas, eu queria mostrar. E aí eu pedi dica para o Caio, que é da comunidade Bots Brasil, e ele me indicou a Chatfio, ou o Chatfio, não sei qual que é o nome, se é masculino ou feminino, que é outra plataforma que é super apropriada para Messenger. Eu pensei, poxa, super, né? Vamos lá. E aí foi muito legal, porque quando eu entrei no Chatfio, eu já senti assim, nossa, já tá um pouco mais eu já tinha passado pelo Dialogflow, então eu já não estava tão bloqueada, sabe? Fui lá, eu entrei e olha, eu vou te falar, ainda preciso aprender e conhecer muitas outras plataformas e provavelmente por um motivo que a gente já vai contar para vocês, eu vou conhecer outras sim. Só que eu gostei, eu me familiarizei bem, eu achei o Chatfio bem interessante e ali onde dá para criar os fluxos. Depois cheguei a conversando com o Bruno. A gente trocou ideia sobre o ManyChat também. Também acompanhei as lives dele sobre o Watson. Então, assim, é muita plataforma legal para conhecer e para aprender, né? Isso que é o mais interessante, porque existe uma estrutura que é master, né? Que a gente entende um pouco como é que funciona. E aí depois entende o nicho de cada plataforma, né? Algumas têm algumas features, outras não. Enfim, algumas têm algumas limitações, outras têm como você de repente entrar em planos, né? A gente vai entrar na parte de business mesmo e entrar em planos que têm mais propriedades, você pode de repente construir o seu formato de business dentro, né? A Chatfio mesmo tem isso. Não estou fazendo propaganda não, tá, gente? Estou falando mais do meu conhecimento mesmo, né? E aí existem diferentes opções. Eu acho que é mais assim, entender o formato, entender como funciona e aí correr atrás, estudar, aprender mesmo na prática, porque para mim essa era a parte mais difícil, mas eu gostei muito de aprender, é muito legal aprender bots. Assim, é viciante. É muito legal, dá para fazer tudo que você imaginar. E coisas diferentes, né? Projetos muito legais. E falando de projeto, algum comentário aí também ao Rodrigo. O Rodrigo tá com a gente lá no curso, lá no Botcamp, nas mentorias e tal. E aí, ele tava, como a gente conversou até em uma das lives sobre isso, né? Que ele tem um projeto bem interessante, que ele até comentou aqui, na área da surdez, que é muito similar. E tem total, Rodrigo, total aderência aí, eu acho que na jornada de aprendizado que você já teve no curso lá com a gente, na jornada de aprendizado que a Luísa tem, vocês conversarem, sabe? Se unir. Puta, vamos conversar, vamos trocar ideia, tudo mais. Vamos aprofundar. Então, quanto mais aprendizado a gente tem nesse cenário, melhor é. Porque não existe um único caminho, sabe? Existem múltiplos caminhos. A gente vai ter que encontrar o quê? Qual que é a melhor pecinha que se encaixa dentro do que a gente quer fazer.
Então, esse é o propósito da gente estar aqui, é ajudar e fazer as conexões e fazer tudo acontecer. É, Parabéns pelo legal. projeto que a gente fez, né? Isso aí. Ah, Por isso que muito eu aprendi legal. todo mundo dos bots, tá vendo? É, a gente aprende muita coisa. A gente ultrapassa as ferramentas e a tecnologia. Eu acho que o mais bacana é isso. O mais Né? Eu gosto bacana da de tudo é conexão. isso. Incrível. Então, para você foi um grande desafio aprender as plataformas também, né? Entender as É, plataformas. continua sendo, né? Continua sendo. Qual foi o último aprendizado que teve aí? Me conte. Ah, então, que é o mais recente, o quentinho, acabou de sair do forno. Tem muita coisa, tá, galera? Depois, se vocês quiserem me adicionar no LinkedIn também, ou conversar por aqui mesmo, pelo direct, mas pelo direct da Mai ou pelo LinkedIn. É, depois, no final, no finalzinho, eu posso falar o. Não sei se dá para colocar link, eu não sei como é que é aqui no Instagram. Mas o desafio mais recente que aconteceu hoje, que eu estava estudando, né? Na verdade, assim, eu estive uns dias estudando como que funcionava a precificação, o pricing da, da Chatfio. E aí procurei informações, discuti, fui, voltei. E aí entendi que ela abarcava, a plataforma abarcava um X para você usar de forma free, o que é muito de forma gratuita. O que é muito interessante, porque para quem está em fase de teste, como é o meu caso, isso é maravilhoso, porque a gente precisa amadurecer, né, antes de entrar realmente numa assinatura. E eu, poxa, eu quero aproveitar isso. Isso é importante para esse momento. Isso tem que acontecer de fato, né? E aí eu entendi que era um X de permissões e não era. E aí hoje uma pessoa falou com a Mai e eu vi que a Mai não respondeu. Só que a Mai é muito educada, né, gente? E eu achei estranho. Tava de mau humor, será? Eu achei estranho porque eu vi que ela não tinha respondido, aí eu pensei, o que será que aconteceu? E aí, num primeiro segundo, eu não imaginei que fosse isso. E aí, depois eu pedi para o Bruno, né? Porque eu achei que eu testei eu mesma e para mim funcionava. Só que aí eu acho que sempre que for, para mim vai sempre acontecer de uma forma diferente, né? Depois eu entendo isso na mentoria, mas aí eu pedi o favor do Bruno pro Bruno, ela também não respondeu. E aí, gente, o que que aconteceu? A plataforma, a Mai ficou fora, tá temporariamente fora do ar, né? O sistema caiu por conta da plataforma que segura. Então, isso é muito importante também pensar, mas sem desespero, né? Até porque o meu objetivo com a Mai é um objetivo muito grande. A intenção, enfim, hoje eu já avalio isso como um projeto de startup, a intenção é crescer e eu estou aqui disposta a passar pelos desafios. E os desafios são o que vão alimentar a pesquisa e a vontade de colocar esse projeto para frente. Então aconteceu, eu pensei, ok, temos uma live para falar de desafios e vamos falar de um desafio que é o bot Desafio caiu. Ah, atual. gente, a bot caiu. E aí, mas a Maia é muito educada, tá? E ela valoriza cada pessoa que passa por lá. Então, se vocês forem lá no facebook.com/bot da Mai, aliás, se escreve M-A-Y, algumas pessoas estão pronunciando MEI, mas não tem problema, tá? Vocês podem falar como vocês preferirem, mas se escreve M-A-Y. E quando for conversar, ela vai ter uma resposta para dar. E aí eu deixo vocês à vontade para ir lá, mesmo assim, participar das redes sociais, porque acima de tudo a Mai é um relacionamento. E esse relacionamento vai ser construído com pessoas. E é por isso que estamos aqui para falar de erros também. E em breve, gente, esse problema será resolvido, porque eu vou estudar, vou correr atrás. A Mai, enquanto isso, está pesquisando. Tá? Ela está pesquisando para ter dicas maravilhosas para ajudar as mulheres que estão precisando dessa ajuda. E os problemas técnicos a gente vai resolvendo. Comigo que eu me ajudo. É isso aí, galera. Mas ó, vamos contar os desafios então. Desafios de criar uma personificação, né? Criar uma persona, uma, um reflexo do público que você atinge dentro do bot. Primeiro desafio: pesquisa, pesquisa, pesquisa.
Depois o desafio de criar toda a parte de fluxo conversacional também, né? A parte de writing que você é especialista Uhum. em. Terceiro desafio, a gente tem que entender as arquiteturas. Ela começou olhando lá o Dialogflow, que é uma arquitetura de NLP, e aí depois falou, putz, para integrar, como é que faz? É mais profundo. Mais deep. Então, pô, vamos usar aqui o Chatflow, beleza? Já está integrado automaticamente, então é um atalho. Aí, beleza, o que aconteceu? Chegou no limite de uso do Chatflow. E aí o que acontece? Putz, agora tem a parte do business. Cara, a gente vai ter que contratar a plataforma. Então, será que faz sentido? Qual que é o volume que eu espero? Qual que é o custo que eu vou ter? Sendo que não tem um modelo de receita até agora, certo? Ainda tem um modelo inicial para mapear tudo isso. Olha Sim, quantos... exatamente, é um modelo super inicial, que inclusive eu já apresentei esse modelo, já foi colocado em discussão no TDC mesmo. Uma pessoa me perguntou, eu tinha comentado da bot dentro de um app, e aí a gente trabalharia num sistema não, não se chama, enfim, não, old school demais falar mensalidade, né? Mas hoje em dia a gente fala em Assinatura. assinatura, isso. E aí depois eu avaliei um outro modelo que na verdade eu ainda acredito um pouco nele, mas vou deixar um pouco off. E aí a gente pode depois levar isso para uma outra live. Mas todas essas coisas estão ajudando a melhorar todos esses aspectos, porque realmente, como o Bruno está falando, e é muito importante para quem está entrando e quem já faz parte disso há muito tempo, que ter o olhar 360 graus assim é a grande magia. Precisa ter. É a grande magia. E esses, ainda mais no caso da Mai, né, que sou eu que estou por detrás e tenho, ok, uma certa, enfim, né, tenho as minhas especialidades em algumas áreas, mas eu pretendo levar isso muito para frente. Quando crescer, obviamente que certos setores serão delegados a outros profissionais. Mas eu preciso saber como resolver, eu preciso entender, porque aquilo ali é uma receita, né? Como se fosse assim, naquela receita tem os ingredientes. Se eu não sei, o dia que faltar, eu também não vou saber nem quem chamar para resolver. E aí, esse aprendizado 360 mesmo, né, às vezes dando erro e dá aquela emoçãozinha, aquele desespero. Eu até estava pensando em falar uma coisa, gente, que sistema nunca caiu, né? E vamos falar de o cenário que a gente está vivenciando agora. A gente está vivenciando uma pandemia. Isso está acontecendo, isso já faz parte das nossas vidas, já tem algum tempo que faz parte, mas quando aconteceu foi um desespero. Eu pedi compra em diferentes mercados de redes enormes que não deram conta de me atender. E eu estou falando de gigantes, né? Não estou falando de uma microempreendedora que sou eu nesse momento, que está fazendo um pré-projeto, um projeto de startup que tem vontade de crescer. Então, a Mai já caiu, o sistema da Mai já saiu do ar, assim como os grandes, assim como os grandes bots que já saíram do ar, a Mai também já saiu do ar, isso faz parte. As empresas dão a volta por cima e aprendem com os erros. Mas isso é extremamente natural, ainda mais falando de bot, né? Porque olha só, a gente, com a mentoria, para a galera que não sabe, o que a gente está fazendo? A gente fez o curso lá, o Botcamp de imersão, depois eu abri um grupo de mentoria para a gente discutir e continuar o aprendizado pós-curso. E aí, conversando com a Luísa, ela falou, beleza, eu quero muito isso, sabe? Eu quero trocar essas ideias. Ela entrou para o grupo de mentoria também. E aí, no grupo de mentoria, a gente está fazendo o quê? A gente está usando o Discord. O Discord é um aplicativo de mensageria, de conversação, que é uma mistura de Slack com Telegram, com sala de conferência. É muito louco, assim, sabe? Muito. Dá para colocar bot lá dentro, muito doido. Eu tava falando com um amigo, ele falou assim, cara, vai de Discord, que o Discord é sensacional. É muito top, você consegue criar uma puta comunidade ali dentro, sabe? Interagir com as pessoas, colocar perfis para cada uma das pessoas ter acesso em áreas diferentes. E aí o Discord nunca caiu. Ele falou assim, o filho dele usa bastante lá para jogar os joguinhos, o Discord nunca caiu. Aí eu tava lá,
fazendo uma conferência, conversando com o Carlos, acho que o Carlos está aí na live também, já visto ele entrar, sobre um projeto que eu estou ajudando ele aí, dentro do grupo de mentoria também. E o que aconteceu? De repente o Discord parou de funcionar e caiu. Eu falei, caramba, minha internet caiu, né? Porque não pode ser o Discord, é a internet. Mas o Discord caiu, galera. Depois de anos e anos e anos de estabilidade, o Discord caiu. Então, assim, galera, tudo cai, tecnologia, enfim. E no processo de construção de bots é uma coisa esperada, porque a gente está aprendendo, né? O mercado inteiro está aprendendo. Natural. Então, evolução disso, faseados, nunca um bot vai entrar em produção 100% pronto, porque isso é um risco gigante do projeto dar errado. Isso. Migração de arquiteturas, migração de plataformas, isso sempre vai acontecer. Então, é super natural. Fica tranquilo aí, beleza? Tá nem... Fica na Faz paz. parte. Gente, os erros sempre farão parte, são eles que alimentam a alma do nosso negócio. Só falou bonito. Isso que é uma startup de verdade. Vamos em frente. Mas agora, a terceira etapa do desafio, aí a gente falou da etapa da personificação em si, etapa técnica, está sendo extremamente um desafio bem grande, beleza? E a gente tem uma outra etapa que você está tocando também, que são as pesquisas, né? Não pesquisa de personificação, mas pesquisa de público, pesquisa de identificar necessidades, o que o bot vai falar, como vai falar. Conta pra gente como que tá esse desafio aí. Só deixa eu ver o horário. A gente tem 5 minutinhos. Jura? Caramba, passou voando, meu Deus. É que no Instagram é uma hora Meu assim, ó, Deus. privada. Surreal. Infelizmente. Então, essa etapa de pesquisa é muito importante. Eu estou com 2 Google Forms abertos. Inclusive, eu estou precisando de novos perfis. Se você que está aí do lado conhece uma pessoa que esteja passando por quimioterapia para câncer de mama, ou esteja realizando o tratamento, ou já tenha passado por ele, pode me procurar. Meu LinkedIn é Luísa com S, Brant, Brandt, como se fosse a Bárbara Brant, que eu sei que tem uma Brant famosa, mas eu não sou parente dela, assim fica mais fácil vocês me acharem. E é muito importante, porque com esses, inclusive o Michael tá aí, o Michael é CEO da Idia Bem, que a gente trocou ideia, tive a oportunidade de falar com ele, que tem também um sistema de bots incrível. E a gente conversou, inclusive, sobre isso, né? Então, a partir dessas pesquisas, eu tenho dados muito específicos, informações muito específicas e consigo tratar essas informações, que são as informações que ao longo do tempo vão alimentar, de fato, o futuro da MAI. E esse futuro também é um futuro que não tem bola de cristal, né? Não tem como adivinhar. Então, é recolhendo informações, aperfeiçoando essas informações, entendendo porque, diante de uma situação como essa de pandemia, até a MAI ela vai precisar mudar de discurso, né? Existem questões aí, cuidados que são específicos para uma situação como essa. E aí, sem esse cuidado antecipado, isso pode ser um pouco complicado. Na verdade, a tecnologia cair, a gente sabe que a gente vai conseguir resolver, vai ter uma equipe maravilhosa lá no futuro, ou vai ter eu e o Bruno e a mentoria correndo atrás. Mas essas informações, se elas não forem pensadas com certa antecedência, elas podem, de repente, ter um vácuo aí, um gap aí de informação. Então, essa base de dados é muito importante. Então, se você está fazendo um bot, faça entrevista de usuário, faça teste, tá? Teste o seu bot para entender os erros, faça curadoria, que é muito importante, e esteja sempre aberto às transformações que isso tudo vai acabar, enfim, proporcionando para o bot. Galera, tá vendo? Nenhum bot sobrevive sem pesquisas. Impossível. Então, isso é um paradigma muito grande na área de TI, né? Porque as empresas entendem assim, bot é TI, bot é tecnologia. Vamos comprar lá a plataforma X, colocar aqui e tá pronto. Eu já vi vários projetos indo por água abaixo por causa desse tipo de pensamento, sabe? E, gente, são projetos grandes, projetos aí de contas grandes, com clientes grandes, e de 2 cenários. Desde o fornecedor que assumiu a responsabilidade e quebrou, por causa, não a empresa quebrou, mas o bot em si quebrou, eles tiveram que refazer o bot. E o outro lado, o cliente falando assim, eu quero trocar. Ele trocou sem saber conhecer isso e, gente, foi por água abaixo. Problemaço atrás de problemaço, sabe? Então, é um processo contínuo de aprendizado, por isso que a gente tem que tirar sempre esse olhar. Não é só tecnologia.
não é feitiçaria. Não é só tecnologia. É isso mesmo. Pois é, tem que tirar essa visão, galera. Não é tecnologia que você vai lá e entrega para o fornecedor e ele te entrega algo pronto que você vai lá e usa. E não, é aprendizado constante. Por isso a gente tem que estar muito próximo do nosso cliente, muito próximo das pessoas que a gente quer atingir. Animal, animal. É isso daí. Então, eles E estão super no propósito. caminho, super no processo. É só questão de realmente ir evoluindo. Vocês ainda Curioso vão para saber. escutar isso. Em breve a gente faz outra live e já vai ter muita novidade. É, muito show. Galera, o tempinho aí, última, quer dizer, vamos abrir para perguntas aí. Na verdade, a gente tem pouco tempo. Quem quiser fazer uma perguntinha aí, a gente consegue encaixar. Beleza? Falamos bastante, né? Nossa, eu É, queria então, já agradecer todo mundo que veio, tá? Pessoal, muito obrigada. Eu sei o quanto é difícil estar presente numa live, é o tempo de vocês aqui, dividindo o momento de vocês com a gente. Isso tudo são aprendizados compartilhados, tá? Então, muito obrigada por estarem aqui. E já agradeço também quem vai assistir a edição gravada, porque, porque é para isso que serve a tecnologia também. de tantas lives que a gente tem por aí, né? Então é super complexo mesmo pra gente conseguir É parar. isso mesmo, tecnologia precisa de pessoas para ser verdadeiramente útil. Acima de tudo, a gente está falando disso, né, galera? De relacionamentos, de pessoas e de um cuidado muito grande com o que a gente está fazendo. E Obrigada por se a compartilhar. gente tira as Obrigada a pessoas você, Albi. tirou as pessoas desse fluxo, vira sistemão, sabe? E aí acaba com tudo. Então, o foco é sempre a experiência. Qual experiência eu quero construir? E quem está na ponta da experiência são as pessoas. Muito show, galera. Então, Luiz, eu queria te agradecer demais. Muito Imagina! Estou muito bate-papo. feliz. Muito obrigada. Super feliz aqui de discutir tudo isso contigo, de fazer essa troca com a galera, com todo mundo, com você, os aprendizados que você tem passado. E lembra, né? Lembre-se, conte comigo. Tamo aí, pra ajudar. Beleza, então, galera. Já é o momento de se despedir? Sim, Como deixa eu ver que, as como, perguntinhas aqui. Ah, tem uma pergunta como, aqui. Ó. Neste processo de pesquisa com mulheres, o que mais curioso você descobriu? Para a gente fechar nossa live. Eu acho que eu até toquei um pouco sobre esse ponto, que o que eu tenho percebido cada vez mais é que cada pessoa é uma pessoa. Então, por mais que exista, né, a doença em si, o tumor, o tratamento e tudo, cada pessoa vai passar por isso de uma forma diferente. Então, ou seja, é olhar para essas diferenças que vai trazer mais insumos realmente para a fala da Mai, né? E isso nesse momento é o que eu estou entendendo como uma grande preciosidade, essa diversidade. Top demais. Eu queria continuar essa Obrigada, conversa depois de galera. um vídeo, pelo menos, gente. E vamos continuar, com A gente marca uma certeza. outra, não vai ser muito tempo. Obrigada, Lela. Obrigada, galera. A gente se vê aí nos bastidores. É isso aí. Obrigadão, Luiz. Um beijão para você. Um beijo. Tchau, tchau, Valeu. galera. Boa noite. Muito top, né, galera? Curtiram aí o bot da Mai? Curtiram os desafios? Principalmente os desafios, né? Se sim, já sabe, deixa o coraçãozinho na live aí, ó, pra gente saber se foi da hora, que vocês gostaram. Pra gente trazer mais cases assim. E fazer um próximo bate-papo aí com a Luísa também, né? Pra ver as evoluções. Talvez aqui um mês, 2 meses, como é que tá a Mai? Quais foram as evoluções, quais foram os aprendizados que ela teve dentro das pesquisas. Lembrando, né, galera, pesquisa é o principal. O framework da Let's Bot lá começa onde? Pesquisa. Se a gente tira essa etapa aqui, acabou. A gente não conhece nosso público. A gente vai criar um sistemão que responde um monte de coisa que não engaja ninguém. E aí quebra toda a nossa estrutura de bot. Então, por isso, a primeira etapa é sempre behavior, comportamento. E por falar nisso, galera, olha só, eu estou estruturando aqui os cursos da Let's Bot que a gente vai desenhar agora, uma estrutura super incrível de experiência mesmo. E o curso das pesquisas que eu fiz também, pesquisa mais uma vez, o curso mais procurado de todos foi sobre personificação de bots. A gente fez um curso presencial ano passado sobre isso, foi um curso muito legal, que a gente olhou a questão do design thinking de uma maneira contrária, é uma coisa muito doida.
A gente já se aprofundou nas pesquisas, personificação de bots, e esse eu estou desenhando para ser o primeiro curso Self-Service EAD da Let's Bot, fora o nosso curso de imersão, que é a Semana Bot e o Botcamp. Então, tem coisa boa vindo por aí, galera. Queria agradecer aí a todos vocês, um abraço para todos vocês, bom descanso. E quinta-feira que vem tem mais, hein? Lembre-se, quinta-feira é dia de Bot Talks, com muitas coisas sobre bots. Valeu, galera. Um abraço para todos vocês. A gente se vê quinta que vem. Valeu.